do Ministério Público. Professor Legene, vamos começar então agora a falar sobre os Estados Unidos. Vou falar agora tanto com o professor Legene como com o Leandro Forte sobre esse tema, eleições nos Estados Unidos. E daí, professor, a gente conversou ontem, a gente falava sobre Biden, as pesquisas apontarem uma vitória de Biden, ou enfim, uma larga vantagem de Biden, e não é isso que a gente está vendo. A gente está vendo essa disputa bem acirrada, esses primeiros resultados, a gente fica aflito acompanhando, porque parece que está acirrada essa disputa, né? E não era o que as pesquisas estavam apontando. Como a gente pode entender isso? As pesquisas estão erradas novamente, como foi lá no passado com Hillary Clinton também? Boa tarde, Thalita. Boa tarde, Leandro. Uma honra fazer um programa contigo. Eu sou assinante da Carta Capital há décadas, né? E eu sofri muito quando você saiu da revista, mas já me adaptei depois disso, mas você é um grande jornalista. Thalita, eu fui professor de pesquisa há 25 anos, sou um defensor, assim... As pesquisas são científicas, não há dúvida disso. As pesquisas nacionais feitas nos Estados Unidos, né, elas deram certinho dentro da margem de erro, 51, 52, a 43, 44, que vai dar 4 a 5 milhões a diferença entre os dois, né? Vai ampliar a diferença que deu com relação a Hillary Clinton em 2016. Qual foi o problema das pesquisas? E aí tinha um site, que é o site mais famoso dos Estados Unidos, é o 358, né, o 358. Eles trabalham com a média das pesquisas feitas diariamente em todos os estados. E tem estados que são feitos por 10 institutos diferentes. Eles faziam a média, calculavam, então, em função dessa média, o que saía fora da margem de erro, eles davam os delegados para esse ou aquele. E aí, na véspera da eleição, e até ontem, eles estavam apontando 350 a 180, né? Ou uma margem assim que jamais atingirá isso, como nós vamos ver daqui a pouco. Então, o que aconteceu aí? Aconteceu várias coisas, né? Do meu ponto de vista. Eu acho que eles trabalharam dentro dessa margem de erro e consideraram, né, vitórias para o Biden em estados que estavam dentro da margem de erro. Não dá para ser assim. Isso levou a um erro de cálculo primário matemático, mostrando essa distorção de resultado. Isso aconteceu em 10 estados, eu conferi hoje de manhã, né? E aí distorce o resultado, né? Deu um resultado assim, está no site, está no ar ainda, no Estadão, né? Está no ar no Opera Mundi, quer dizer, são sistemas que fazem essas médias, né? Eu acho interessante fazer as médias, mas nacionalmente falando, estado por estado, tem que ser mais delicada essa questão. E, ademais, nós sempre soubemos, né, que uma parte dos eleitores esconde o voto, ou seja, com medo de alguma retaliação, né? Ou seja, eles sabem que, por exemplo, todas as pesquisas lá são financiadas pelos órgãos das TVs e grandes jornais, né? E eles sabem que toda essa mídia, com exceção da Fox News, apoiou o Biden. E olha, aqui entre nós, hein? Apoiado pela mídia quase total. Wall Street, Vale do Silício, Big Tech, né? Pô, e o cara vai ganhar apertado. Nós vamos ver daqui a pouco que vai ganhar, mas vai ganhar apertado, né? Olha, precisa ser uma bala dura de carregar. Mas então aconteceu este acidente de percurso. O Biden deve vencer, como vamos ver daqui a pouquinho, mas não vai ser com essa margem estrondosa que estes institutos previram, né? O que eu falei desde ontem, não era opinião minha, o favoritismo de Biden, era uma opinião generalizada. De cada 10 analistas internacionais, 9 diziam que o Biden estava chegando à reta final como favorito. Ele tinha tirado o favoritismo do Biden. Não por menos, ele tem maioria do eleitorado negro, maioria do eleitorado latino, maioria do eleitorado judaico. O ele não das mulheres chega a 70%. As mulheres lá sabem que ele é misógino. Só que tem um problema. Ele tem apoio dos brancos com escolaridade de high school, que é a grande maioria da população dos Estados Unidos, quase metade, um pouco menos que a metade. Então, não é pouca coisa, né? Maioria não quer dizer totalidade. Então, foi apertado, os resultados estão aí
ainda não estão definitivos, vão ter consequência esse resultado, como nós já vamos ver daqui a pouco, mas acho difícil o Biden perder as eleições nesta altura do campeonato. A gente já traz esses números um pouquinho sobre a contagem nos estados. Agora, Leandro, vamos tentar fazer um paralelo agora com a política nacional aqui no Brasil também. A gente está ansioso, está na expectativa por esse resultado, porque traz impactos aqui para o Brasil também, né? A gente sabe da relação do governo Bolsonaro com o Trump. Caso o Trump perca, o que você espera do governo Bolsonaro? O que vai ser do governo Bolsonaro que perde força? Caso. Vamos dar meio como certo, assim, Trump perdendo de fato, para a gente poder conjecturar, então, sobre o governo Bolsonaro. O que você espera aqui, Leandro? Thalita, assim, do ponto de vista de relações internacionais entre Brasil e Estados Unidos, e não entre o governo Bolsonaro e o governo dos Estados Unidos, eu acho que não vai haver nenhuma grande alteração. Vai haver. E eu acho, pelo que se pode deduzir do governo Bolsonaro em relação aos Estados Unidos, é que ele vai abrir um novo ciclo de vassalagem. Eu não tenho dúvida que ele, no instante que o Biden se tornar presidente, ele vai dar um jeito de começar a puxar o saco de Joe Biden, da mesma maneira que puxava o saco do Donald Trump, mas sem aquela paixão desmedida, porque o que vai se quebrar com a eleição do Joe Biden é o elo, né? É o elo entre as extremas direitas do Brasil e dos Estados Unidos, na verdade, as extremas direitas dos Estados Unidos com as extremas direitas da América Latina. A agenda imperialista, eu tenho certeza que ela não vai sofrer nenhuma modificação de fundo, nenhuma modificação que altere o estado das coisas. É claro que com o Joe Biden você tem os Estados Unidos passa a ter uma agenda mais civilizada de relação com os outros países e até com o próprio povo americano, porque o Joe Biden tem uma agenda, assim, é um pouco exagerado dizer, mas digamos uma agenda ligeiramente à esquerda na relação com negros, com LGBT, com a questão do meio ambiente. Ele tem uma agenda, inclusive, até bem interessante e tal. Mas na relação dos Estados Unidos com os seus países satélites, com os países da periferia do capitalismo, ele não vai alterar. Eu tenho a impressão, inclusive, que como ele tem apoio, esse apoio todo que o professor Lejane falou, ele tem apoio do sistema americano que garante as ações imperialistas em todo o mundo, inclusive, principalmente, do complexo industrial bélico, né, que o apoia integralmente, assim como o apoia integralmente a mídia, né? A comunidade judaica, as famílias, né? As companhias petrolíferas. O Bush apoia o Biden, o Bush republicano apoia. É isso que o professor Legend falou, mas ele é tão ruim de serviço que está chegando lá, vencendo ali, né? Ganhando por um nariz, porque ele é uma espécie de Geraldo Alckmin da política americana. É um picolé de chuchu, é um sujeito sem graça, sem gosto, sem carisma. É a opção civilizatória, nisso os americanos foram bem interessantes, a um troglodita. Se colocou isso, a gente precisa, inclusive para restaurar a moral dos Estados Unidos diante dos seus países serviçais, é que a gente tenha, de fato, um presidente que, ao menos, tenha modos. É mais ou menos o dilema que a direita brasileira vive aqui. Né? Ela gostaria muito de se livrar do Bolsonaro, que é o nosso Trump, para colocar o Geraldo Alckmin. Foi isso que elas tentaram, inclusive, eleger em 2018. Eles queriam uma direita serviçal, entreguista, antinacional, né? Da pior qualidade possível, mas que tenha modos à mesa, que saiba usar os talheres, que não arrote, que não peide, que não cuspa na hora que está falando, que não fale palavrões, que não seja misógino, pelo menos não no discurso público aberto. Então, essa é a diferença das relações. Agora, do ponto de vista da relação entre os países, relações internacionais, as variáveis que fazem isso funcionar, elas são muito, muito consolidadas.
no comércio, na economia, na política, na diplomacia. Eu acho que, e assim que o Biden for presidente, o Bolsonaro vai abrir um novo ciclo de vassalagem, ele vai se comportar, vai ficar de quatro, como sempre ficou, e vai se colocar a inteiro dispor de Biden para ele usar e abusar dele e do Brasil da maneira que quiser e achar melhor. Porque há essas duas possibilidades. Ou, de fato, ele se torna submisso a esse novo governo, ou ele se isola ainda mais, e daí a situação fica muito complicada aqui para o Brasil, né? Agora, professor Legene, eu queria trazer com você alguns números. Então, o que a gente sabe até o momento é que Biden tem 227 contra 213 de Trump em relação aos delegados, né? 4 estados agora estão apurando e podem dar a vitória para o Biden: Arizona, Wisconsin, Michigan e Nevada. Provavelmente ele deve levar esses 4 estados. E daí ele completa os 270, mais Maine, 273 delegados que garantiriam a vitória. Trump já vem falando sobre não aceitar a derrota, né? Já disse vitorioso com nem 1/3 das urnas apuradas. Agora eu li também a notícia que acaba de sair, que a candidatura dele anunciou um pedido de recontagem de votos no Wisconsin. E é esse o cenário, assim, se ele, por um acaso, ganhar, tudo bem, as eleições valeram. Se ele perder, a questão vai ser judicializada. É isso que ele vai colocar até o final, né? Não tem dúvida. Eu passei a noite em claro, dormi acho que meia hora, 1 hora no máximo. Eu assisti a coletiva dele às 2 da madrugada. Ele começa falando assim que foi a coletiva que ele deu em 4 anos mais tarde, né, de madrugada. Agradeceu todo mundo, disse que anunciou a vitória, foi o vencedor, né? Agora, é estranho que ele anunciou a vitória e levantou 2 questões. A primeira é que ele suspeitou que está havendo fraude de fato em alguns estados, né? Quem está anunciando a vitória não pode dizer que está tendo fraude, porque senão a fraude é a favor da vitória dele. E a segunda, antes de saber o resultado, ele já está, então, dizendo que iria pedir para a Suprema Corte interromper a votação nesse ou naquele estado. Não é a Suprema Corte Nacional, ali cada estado tem uma Suprema Corte. Ali são 50 países que resolveram fazer uma federação chamada Estados Unidos, né? Então, ali são 50 leis eleitorais, não tem uma lei eleitoral única, não tem um sistema que totaliza o resultado. Sabe quem anuncia o resultado oficial lá? São as redes de televisões. Elas que totalizam, não tem um negócio, né, unificado lá. Então, ele entrou com essas contradições, ou seja, o staff dele sabia que ele não venceria essas eleições, né? É bem verdade que o Biden vai vencer por 8 votos apenas, né? A nossa conta está dando 273 a 265. As redes CNN e Fox ainda não anunciam essa projeção, mas não tem mais como reverter esse número. Por quê? Porque como a Fox, inclusive, já trabalha com 238 a 213, ela já está colocando o Arizona como líquido certo. E aí, se você soma 16 do Michigan, 6 de Nevada e 10 do Wisconsin, você soma 32. Com mais 238, dá 270 na trave. Só que aí tem o Maine, ali na pontinha, no lado direito, nordeste dos Estados Unidos, né? É região de pântano, região que dá para o Atlântico, né? Um estado que vive da pesca, né? O Maine é o único, desculpe, o Maine e o Nebraska são 2 dos únicos 50 estados onde quem ganha não leva tudo de uma vez, que é uma coisa absurda e antidemocrática. É mais um exemplo de que aquilo não é democracia. Então, o Maine é proporcional. Os 4 delegados do Maine ficarão 1 para Donald Trump e 3 para o Joe Biden, que aí vai, então, pular para 273 a 265, 8 votos de diferença. As consequências disso, não tenham dúvida. A violência das ruas, como você já viu por aí, né? E os 2 lados são violentos. Não pensa que porque o Biden é do Partido Democrático, os 2 lados estão armados até os dentes nos Estados Unidos. Não vai dar guerra civil, não acho que vá, né? Mas vai dar muita violência, né? Não sei se do nível daquelas violências que decorrem quando assassinam um negro, e nós vimos como chegou a 3 mil lojas depredadas, né? Quando aquele
Rodney King lá atrás, ele não chegou a ser assassinado, né? E então é uma situação que isso é quase que inevitável. E a judicialização, eu acho que aí de fato o Trump vai colocar em dúvida todo o processo, que deslegitima, e vai bater as portas do Supremo, onde ele tem 6-3. Eu acho difícil o Supremo dar garantia, dar vitória para ele. Deu a vitória para o Bush em 2000, o Bush ganhou por 6 votos do Al Gore em 2000, vocês lembram? Só que teve fraude, de fato, na Flórida, aí eles bateram a porta do Supremo, o Supremo validou os votos da Flórida e então manteve essa diferença de 6 votos. Agora não há nenhuma notícia de fraude nos Estados Unidos, as grandes redes não estão noticiando, né? A não ser que elas sejam complacentes com essa roubalheira. Acho que não são. Então, é uma situação que nós já podemos, de fato, não sei se hoje ou nos próximos programas, discutir aí as consequências e o significado. Nós estamos presenciando historicamente o mesmo episódio que aconteceu há 28 anos, quando Bill Clinton interrompeu o mandato de George Bush, o pai daquele Bush Jr., né? Porque os Estados Unidos, nós já falamos ontem, o mandato não é de 4 anos, o mandato é de praticamente 8 anos para o presidente. Só que 8 anos com uma consulta popular no meio do mandato, se o povo aceita que ele continue mesmo até os 8 anos, ou se então se interrompa ali. E a última interrupção, o que é raro, né? A anterior tinha sido em 80, lembra, com o Carter, grande presidente dos Estados Unidos, né? Se candidatou à reeleição, veio Ronald Reagan e impediu essa. E aí, em 92, 12 anos depois, veio então o Clinton, deu o troco e interrompeu o mandato do George Bush pai. Agora, os números já estão deixando muito claro que o mandato do Donald Trump, que é uma espécie desse chefe do fascismo internacional, do sionismo cristão internacional, que é pior que o sionismo judaico, o povo disse não, interrompeu o mandato. Eu só queria dar uma pequena opinião sobre a questão anterior, que o Leandro muito bem opinou. O Bolsonaro vai ficar muito isolado, vai ficar órfão, né? Hoje algum embaixador que eu ouvi tantas entrevistas que a gente ouve, acho que o Celso Amorim, talvez, ele diz assim, a relação do Bolsonaro não é com os Estados Unidos, é com o Donald Trump. É uma relação de amor. Lembra que ele declarou amor quando foi para lá? I love you, presidente. Né? Ele disse isso. Então, isso é um problema para o Brasil, porque nós não podemos... A Merkel jamais... O Bolsonaro, hoje de manhã, na porta do Palácio, disse, vocês sabem a minha opinião, vocês sabem por quem eu estou torcendo? Nenhum chefe de Estado e de governo no mundo está torcendo para nenhum dos dois. Não faz parte da diplomacia, a soberania dos países. Você não pode expressar uma opinião para uma candidatura, que, inclusive, nesse caso, não vai ser reeleito. Vai deixar o Brasil numa situação de saia justa. Mas tem outro que vai ficar de saia justa, que é preciso que nós deixemos registrado. Benjamin Netanyahu, né, o primeiro-ministro mais longevo da história de Israel. Outros até foram mais tempo do que os 11 anos dele, mas só que picado. Né? Ele é o mais longevo, 11 anos, e ninguém mais aguenta. E aí, quem é que sustenta a extrema-direita israelense e Donald Trump? Eu quero ver agora como é que vão ficar as coisas. A palavra negociação e processo de paz vai voltar, felizmente, ao noticiário de Israel. Eu tô aqui com o Haaretz aberto, com o Almanar, eu estou com o Al-Mayadin, está tudo aberto aqui. Está todo mundo com essa expectativa. Né? A palavra processos de paz em 11 anos jamais foi pronunciado por este governo de Netanyahu. Então, nós vamos ter um mundo diferente. Não sei se melhor, né? Acho que pior do que está, talvez não vá ficar mesmo, né? Mas teremos mudança, seguramente. Sim. Deixa eu ver se a conexão do Leandro está piscando um pouquinho, mas você me ouve, Leandro? Acho que sim, acho que não. Está congelado ele? Não sei se ele está me ouvindo. Eu vejo alguma movimentação, mas não sei se o Leandro está me ouvindo. Ah, agora eu ouvi o Leandro. Talvez esteja com bastante delay. Está muito frio aqui, eu estou congelado.
Tá congelado, tá frio nada. Em Brasília não faz frio nunca. Vou tentar Só, perguntar. eu estou. Está travando. Nem Tá bom. fazer. Ó, vamos pedir para o Leandro sair e entrar de novo, porque ficou complicada a conexão, mas quero continuar conversando com ele um pouquinho. Porque, inclusive, o meu questionamento para o Leandro, acho que eu passo para você também, professor, é em relação a isso que ele disse do Brasil, de alguma forma, se submeter, como fez com o Trump e agora com o Biden, aos Estados Unidos, né? A gente sabe que Bolsonaro talvez tente esse mesmo discurso agora de Trump em relação à fraude nas eleições com as possibilidades que se acercam em 2022, né? Então, o que você acha? Ele vai continuar ao lado de Trump, independente do resultado final? Aí, o Leandro voltou. Não sei se ele está me escutando, mas eu quero questionar um posicionamento que você teve, Leandro, em relação ao governo Bolsonaro se aliar a Biden da mesma forma como que fez com Trump. Porque esse discurso de questionar o processo eleitoral que Trump tem agora, provavelmente vai ser usado por Bolsonaro lá em 2022. Então, ele seguirá junto com Trump, independente de Trump ser derrotado no final das contas? Ou você acredita que, de fato, ele vai se submeter ao governo Biden? Ixi, tá piscando, né? Está piscando e está o som travado. Mas enquanto ele restabelece, eu vou dar uma opinião rápida aqui também. A situação do governo Bolsonaro vai ficar muito delicada. Não vou usar o termo difícil, né, ou insustentável, é um termo ainda prematuro ser utilizado, mas vai ficar uma situação muito delicada. Hoje, várias matérias que eu li hoje, uma delas chega a aventar a possibilidade, ele não foi trocado até agora, tem mais de 30 pedidos, 30 ou 40 pedidos de impedimento, crime de responsabilidade. Todo mundo sabe que ele cometeu dezenas de crimes de responsabilidade, mas ele não foi trocado. É evidente a explicação que ele não foi trocado, porque é a burguesia, que uma parte da esquerda prefere chamar de elite, né? Eu dou nome aos bois, a burguesia não decidiu ainda tirá-lo. E poderá decidi-lo a partir de janeiro por uma eleição indireta e tornar o Rodrigo Maia presidente do Brasil por 2 anos, por via indireta. Então, hoje eu li em um dos tantos artigos que eu já li hoje, é que essa operação de substituição do Bolsonaro poderá acontecer, porque ele é um entrave na América Latina. O Brasil deixou de ser um polo, né, aglutinador. Como é que você caminha para o mundo multipolar, sendo Índia um polo, Rússia um polo, China um polo, União Europeia um polo, e aqui? Aqui não tem polo, porque aqui tem um governo subordinado aos Estados Unidos. Então, interessaria a todos aqueles que defendem um mundo multipolar, quiçá até o Biden, ninguém sabe ainda a opinião dele, né? Talvez seja mais multilateralista do que o Trump. O Trump não é nem um pouco multilateralista. Então, pode ser que interessaria, né? E você veja, ele está ficando cercado, né? Bolívia, Argentina, Chile, né? O Equador, sabe? Venezuela vai fazer barba, bigode e cabelo, né? O Maduro, a oposição cometeu a burrice de sair fora das eleições. Não vão concorrer na Venezuela, né? Em 20 anos é a segunda vez que isso acontece. Então, é uma situação que fica difícil você ter um presidente aqui do Brasil que não preside, que não toma iniciativa. E o problema ambiental? O Biden, né, hoje foi oficializado, exatamente hoje, o desligamento dos Estados Unidos do Acordo de Paris, que é o acordo do clima mais avançado que se conseguiu construir na história da humanidade. Hoje, saiu de vez. O Brasil, né, poderá sair, né, poderá fazer coro, ou os Estados Unidos vão voltar no dia da posse do Biden. Então, você veja que esse problema ambiental não é pouca coisa. Evidente que eu não quero que o Biden venha aqui e tome conta da Amazônia. Isso nós nunca vamos admitir, né? Mas não vamos admitir que esse governo aqui toque fogo na Amazônia e no Pantanal, que é a região que eu nasci, né? A maior região alagada do mundo, né? Mais até do que aquela região de Everglades lá nos Estados Unidos. Então, é uma situação política muito delicada, interrompe
esta onda de extrema-direita fascista internacional, isto é positivo, né? Então, nós vamos colher alguns frutos, alguns dividendos, e o governo Bolsonaro será o que mais vai sofrer as consequências deste resultado que o povo dos Estados Unidos decidiu hoje por maioria apertada, é verdade, ainda que tenha 4 ou 5 milhões de votos populares, mais 8 votos no colégio eleitoral, mas foi uma decisão soberana do povo que não vai ser contestada. Isso poderá e seguramente gerará impactos na geopolítica mundial. Eu tenho sinceras dúvidas se os Estados Unidos vão continuar fazendo essas provocações que nós já discutimos no seu programa aqui várias vezes, que está acontecendo neste momento no Mar do Sul da China, né? Os Estados Unidos fazem alianças e operações navais conjuntas com a Índia, com a Austrália e com o Japão. Para quê? Para intimidar a China. Eu não acho que este clima de tensionamento vai continuar na gestão Biden. Sem dizer aquilo que também já tenho falado bastante, acho um erro de certos setores na esquerda, minoritários, eu tenho certeza, né, que acham que não há diferença nenhuma entre o Joe Biden e o Donald Trump. O Leandro usou um termo que eu acho que é verdade, picolé de chuchu dos Estados Unidos, mas ele é um cara que é herdeiro dos movimentos dos direitos civis da década de 60. Ele tem quase 80 anos. Eu não sei se ele estava no palanque lá junto com o Martin Luther King, naqueles comícios, naquelas marchas pelos direitos civis. Ele é antirracista. O Trump é racista. Então, é oposto disso, né? Ele é, do ponto de vista econômico, dizer que ele é contra o capitalismo financeiro não é verdade. Ele é capitalista financeiro e neoliberal, porque não tem como não ser hoje em dia, né? Não tem aquele capitalismo produtivo do século XIX, meados do século XX, isso esqueçam, não volta nunca mais. O capitalismo será financeiro de hora em diante ou ele vai acabar daqui a pouco, porque não tem mais jeito, depois vai ter que mudar o sistema. Agora, o Biden é seguramente keynesiano. Ele é a favor da intervenção do Estado na economia, mais até do que o Franklin Delano Roosevelt, muito mais, né? Isso aí é muito claro. Ele é a favor de taxação, né? Aumentar o imposto para os ricos. Os ricos quase não pagam imposto nos Estados Unidos. Então, falar que é a mesma coisa não é verdade. Ele vai fazer reforma na polícia, ele vai fazer reforma no sistema prisional, no Poder Judiciário. Então, uma série de... O Obamacare não é o SUS. Foi uma tentativa que o Obama fez com muito sacrifício. O plano que ele mandou para o Senado foi desfigurado, mas aprovou. Então, 40 ou 50 milhões de estadunidenses que não tinham nenhuma saúde passaram a ter alguma saúde, não toda, e uma parte ainda ficou de fora. O que o Trump fez? Acabou com isso, voltou ao que era antes. O Biden, no programa dele, disse que vai voltar o Obamacare e vai ampliar. Não vai criar um SUS universal naquele país capitalista, mas vai ser melhor do que era antes do Obama. Então, ele vai melhorar o programa do Obama. Ele vai criar universidades federais públicas. Ou seja, falar que ele é a mesma coisa, eu acho que aí o companheiro não está entendendo muito de política, né? Então, e aquilo que eu te falei, Thalita, a esquerda americana, que é 20% do Partido Democrata, os comunistas de lá, que tem uma presença grande no movimento sindical, está todo mundo trabalhando para o Biden. Anunciou o resultado, todo mundo passa para a oposição. Não é para apoiar o Biden, não é para governar com o Biden, mas sim para evitar que aquele mal pior continuasse por mais 4 anos. Eu estou muito aliviado. O resultado não foi proclamado, mas tudo indica que o mandato do Donald Trump foi interrompido hoje. Você falou já bastante aqui sobre como esse sistema eleitoral dos Estados Unidos
é complicado e, de fato, não tem essa representação popular no resultado. E daí eu trago, inclusive, uma informação de que, olha só, o Joe Biden ultrapassou o total de votos populares do Barack Obama em 2008 e quebrou o recorde de maior número de votos já recebidos por um candidato nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Se fosse por conta de voto popular, de fato, ele já teria levado, a gente não estaria passando por todo esse estresse de colégio eleitoral, de representantes. Então, é uma eleição com votos assim, que as pessoas massivamente votaram, seja antecipadamente, seja pelo correio, seja presencialmente, as pessoas participaram dessa eleição, né? Agora, uma última pergunta só, professor. Você falou sobre essa questão da China. Como que Biden deve levar essas questões envolvendo a China, por exemplo? Quando se fala em tecnologia 5G, que Trump não queria de jeito nenhum a China participando desse processo, e o Brasil estava tendendo a seguir essa orientação também de Trump. Sobre essa questão até da vacina chinesa, que há nos Estados Unidos e aqui no Brasil, essa relutância em aceitar uma vacina produzida pela China, como que o Joe Biden, à frente dos Estados Unidos, deve levar essas questões? Thalita, o Biden, felizmente, ele é pela ciência, ele não é negacionista, né? O Trump e o Bolsonaro, eles são anti-ciências, eles são negacionistas, eles negam que exista uma pandemia e que, mesmo que existisse uma pandemia, negam que ela possa ser de uma letalidade, mesmo já tendo matado 1.100.000 pessoas no mundo inteiro, né? A letalidade é verdade, nós já comentamos aqui, é 2,5%. Mas se tem 1 bilhão de infectados, significa que 25 milhões de seres humanos morrerão, que é quase igual à gripe espanhola de 1914 a 18. Então, neste ponto, não dá para chamar o Biden de negacionista. Ele é a favor. O Trump está na iminência de demitir. Ele não é ministro da Saúde, ele é uma espécie de chefe do comando de combate à pandemia, né? O doutor Fauci, é o sobrenome dele, Fauci, né? Está para demitir o cara, já desmoralizou o cara publicamente, ele briga com o cara todos os dias. Então, isto tudo indica que vai acabar. O problema do 5G não é simples os Estados Unidos falar, olha, Brasil, não compre mais, né? Até porque a Vivo, há 20 anos, só compra aparelhos da Huawei, né? E já está trocando todos os equipamentos para implantar o modelo 5G da Huawei, né? A gente não pronuncia direito. Então, nesse sentido, se a Claro não acompanhar, por exemplo, a Claro é mexicana, daquele cara mais rico do mundo, o Carlos Slim, né? Se a Claro não acompanha, a Claro vai comprar uma tecnologia de quem? Mais atrasada do que a dos chineses? Ela vai ficar para trás. Eu vou trocar meu celular da Claro por um celular da Vivo, né? Então, eu acho que o Trump talvez não venha a fazer o cavalo de batalha que o Bolsonaro e o próprio Trump estão fazendo contra a China nesse aspecto. Vamos ver nos outros aspectos, né? Tem uma série de outras pendências internacionais. Eu espero que o Trump suspenda as sanções que ele impôs à China, que ele impôs ao Irã, que ele impôs à Venezuela, suspenda, né? Porque são sanções ilegais, são sanções unilaterais, são sanções que não foram aprovadas pela ONU. E é bom viver num mundo em que um país, não tenha o poder e a capacidade de punir os outros países, né? Vamos ver se nós chegamos a isso com a administração do Joe Biden. Ele é um cara muito simpático, pode ser picolé de chuchu, é verdade, mas ele é um cara muito simpático, trabalhou com Jimmy Carter, né? Foi um dos governos que mais lutou pelos direitos humanos na América Latina, está entre aqueles 4 presidentes que eu sempre falo, dos 45, que é um dos melhores presidentes, defendeu os palestinos, né? É contra o sionismo, é contra o muro do apartheid em Israel. O Centro Carter, ele acompanha eleições do mundo inteiro. Aliás, ele atestou as eleições do Nicolás Maduro, né? Ele vai na contramão da opinião dos republicanos, do Trump, né? Então, esse é o Joe Biden. Agora, volto a dizer, ele é presidente de um país, mas ele é chefe de um império, que tem os seus interesses do mundo inteiro, que tem que defender os interesses na indústria
do complexo industrial militar, como disse o Leandro, né? Que é o que move a economia dos Estados Unidos, né? E que tem que proteger as suas 1.000 bases militares aí no mundo, espalhado por todos os 5 continentes. Então, esse é o Biden. Agora, ele poderá ser o presidente de uma nova era, né? De uma nova ordem mundial, e nós já discutimos isso, ela já está sendo construída, mas não consolidou ainda. Ele pode ser esse presidente que faça aquilo que, por exemplo, o Xi Jinping e o Putin propuseram na Assembleia da ONU em setembro, uma governança global, que é muito mais do que a ONU, né? Quando acontece um desastre, uma pandemia e tal, os governos dos maiores países entram de forma unificada, e não o secretário-geral só da ONU, ele não manda quase nada, né? Mas os governos entram e tomam medidas e decisões conjuntas, respaldados pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Pode ser, né? Havendo vontade, os chineses topam na hora, porque os chineses querem a paz, né? Vocês viram a pergunta que o Kissinger fez, pergunta não, afirmação, né? Por que será que a China cresce 10% ao ano nos últimos 30 anos? Por quê? Ele falou assim, quantas guerras a China fez nos últimos 30 anos contra algum país? Nenhum, né? A China não quer fazer guerra. A China não tem nenhuma base militar espalhada pelo mundo, ainda que tenha um grande exército, esteja preparando uma grande marinha, porta-aviões, etc. Então, o modelo que a China quer, que a Rússia quer, que o Brasil da era Lula e Dilma queria, pode ser que o Biden possa se somar a este projeto deste mundo mais multipolar. Vamos ver. Eu não sou daqueles que, quanto pior, melhor, né? Vou fazer oposição ao imperialismo estadunidense, vou falar Yankees go home, tirem suas bases do mundo inteiro, eu vou continuar a ser a mesma coisa, né? Mas é possível que haja um distensionamento mundial com a presença desse democrata. Vamos ver nos próximos dias as primeiras declarações deles aí, né? Hoje eles devem dar, o Biden deve reconhecer, deve cantar a vitória com base em números projetados. Vamos ver a reação do Donald Trump, que provavelmente vai ser de completa contestação e dizer que vai na justiça e vai espernear e vai ter manifestação, mas eu acho que isso pode passar e aí o Biden vai, de fato, ser empossado o 46º presidente dos Estados Unidos. Obrigado. Muita água vai rolar até semana que vem, até quarta-feira que vem. Acho que a gente vai ter bastante material para conversar, né? Professor Legene, um prazer te receber sempre. Muito obrigada. Deixa eu aproveitar e dar um tchau para o Leandro. A gente não conseguiu retomar a conexão realmente com o Leandro. Uma pena. Queria muito ter podido conversar com ele, mas o Leandro, inclusive, volta na sexta-feira, ele sempre participa com a gente na sexta também, e daí até lá, vamos ver se a gente também já tem um nome, assim, mais certo em relação aos resultados da eleição, e daí eu comento com ele na sexta-feira, tá bom, pessoal? Beijo, professor Legene. Obrigada, Leandro. Um beijo para você também, que está nos acompanhando. Tchau.